Olá pessoal, meu nome é Marco Jerônimo, sou professor aqui da Escola Técnica Online, onde nós ministramos cursos de manutenção de notebooks, tablets, placas-mãe, impressoras, né? Então são diversos cursos que nós ministramos aqui presenciais e também online, né? Então hoje a gente vai ter uma palestra, né? Nós vamos ter uma palestra que vai falar sobre equipamentos, procedimentos práticos, tá? Para executar manutenção corretiva em placas eletrônicas de notebook, né? E em quaisquer outras placas, né? Nos outros treinamentos que a gente mostrou, que a gente já fez, que a gente já tem gravado e disponibilizado aí para vocês, a gente mostra várias apresentações em PowerPoint, né? E em alguns casos nós mostramos vídeos com procedimentos, mas sem a gente se aprofundar, né, na parte prática da pesquisa e da manutenção da placa em si, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E também apresentar o treinamento que nós estamos preparando, né, para dar continuidade aos cursos que o professor Cláudio Silva tem ministrado, né, que é o curso de interpretação de esquemas de notebooks, né? E temos aí vários participantes aí, provavelmente você é um deles, solicitando a parte prática da pesquisa e da manutenção de placas de notebook, né? Então nós vamos começar no dia, agora em maio, né? Se eu não me engano é 1º de maio, na primeira semana de maio, eu não me lembro agora o dia, mas nós vamos começar o treinamento prático de manutenção de placas. E nesse curso, além da gente falar sobre os sinais elétricos, as funções dos sinais elétricos, a gente vai mostrar você utilizando equipamentos, utilizando multímetro, utilizando frequencímetro, utilizando osciloscópio, né? Que são instrumentos eletrônicos que nos dá essa condição da gente analisar os sinais, né? Então muita coisa dá pra gente fazer usando multímetro, tá, gente? Então a gente fala, nos nossos treinamentos a gente fala muito de multímetro e do uso do multímetro. Por quê? Porque os outros instrumentos, eles são um pouco caros, então você só vai fazer o investimento se você realmente estiver trabalhando dentro daquela área ali, né? E estiver lucrando com aquilo ali, né? Eu acho que toda ferramenta, todo equipamento que você adquire para fazer manutenção, gente, ela tem que se pagar, ela tem que dar retorno, né? Então ela não pode ser uma ferramenta que você compra ou adquire e coloca lá na prateleira para poder ficar parada, tá? Então toda ferramenta, independente do preço, ela tem que se pagar, tá? E nessa nossa área de manutenção de placas, existem equipamentos muito caros, né? Muita gente às vezes fala, não vale a pena comprar uma máquina de BGA. Depende, tá? Depende se você vai usar essa máquina para fazer serviços, se você vai vender o seu serviço de manutenção em cima dessa máquina, claro que vale a pena, ela se paga. Ela não se paga se você comprar e você deixar ela parada lá, se você não praticar, se você não correr atrás de outros, digamos assim, clientes que venham a necessitar do serviço que essa máquina proporciona, tá? Então nós vamos falar do multímetro, né? Das técnicas utilizadas para se medir componentes eletrônicos. Vamos falar quais são as funções de cada componente, né? É muito importante que você que quer fazer ou que já faz manutenção de placas eletrônicas de qualquer espécie,
que você tenha, digamos assim, um conhecimento básico e ao mesmo tempo profundo da função de cada componente, tá? Então você tem que saber para que serve um fusível, um resistor, um capacitor eletrolítico, um capacitor cerâmico, tá? Um transistor bipolar, um transistor FET, né? Um circuito integrado. É muito importante que você que quer fazer manutenção de placa, que você não quer dizer que você tem que ser um expert em eletrônica, mas você precisa saber qual a função, tá, de cada um desses componentes, como que você mede e como que você troca, tá? Então hoje nessa palestra nós vamos falar um pouco sobre como que se mede, né? Vamos falar da função também, lógico, mas como que se mede, né? E os instrumentos e procedimentos que você deve aprender a desenvolver para poder fazer a substituição desses componentes, né? E no treinamento que nós vamos começar, né? Que inclusive já estão com as inscrições abertas lá na nossa página de vendas, né? Que é a Escola Técnica Online.tv.br, né? O que nós vamos mostrar nesse treinamento, tá? São 10 videoaulas que ficarão disponibilizadas para você acessar 24 horas por dia, tá? E nós vamos ter um dia na semana, né? Que vai ser na quarta-feira, a partir das 20 horas, onde a gente vai estar ali na sala para poder tirar dúvidas, tá? Então as aulas elas são gravadas e a partir do momento em que você adquirir e comprar a aula, o curso, né? As aulas vão ser disponibilizadas, bem como todas os materiais didáticos, como apostilas, manuais técnicos, esquemas, tudo que for usado durante o treinamento vai ficar disponível para você baixar para o seu computador, tá? E você fazer uso dessas ferramentas, tá? Além de você, digamos assim, ter o fórum, ter o nosso Skype, o nosso MSN, o nosso telefone, para tirar as dúvidas, tá? Então, o nosso objetivo nesse treinamento, nessa nova modalidade de treinamento, é justamente te dar todo esse apoio, toda a ajuda que você precisar, né? Nos nossos treinamentos presenciais, a gente procura ajudar bastante os alunos, mas nós somos limitados, porque você dá aula para 10, no máximo 16 alunos. E a gente sabe da necessidade hoje que existe no Brasil e em alguns países de língua portuguesa, né, que o nosso treinamento também chega. A gente sabe da necessidade que existe hoje de uma especialização para se recuperar placas, para poder... e é uma área carente, né? A gente vê aí muita gente que se diz profissional ou técnico de informática, mas não sabe usar um multímetro, tá? Que é um instrumento básico para manutenção de placas eletrônicas, tá? Então, se você quer se diferenciar dos outros profissionais de informática, eu recomendo que você se especialize na área de manutenção de placas, tá? Por quê? Porque é uma área que é carente de profissionais, né? Se você for ver, técnico de montagem de computador, tem um monte aí, o pessoal faz fila. Técnico na área de rede, o pessoal faz fila. É lógico, gente, que existem profissionais e profissionais, né? Existe aí os profissionais que se dizem capacitados, mas chega na hora, às vezes não conhece, não tem conhecimentos mínimos para exercer aquela função de técnico de informática ou de técnico de rede. Não estou falando que essas áreas sejam áreas fáceis de se trabalhar, tá? Porque tem muito conhecimento envolvido que você tem que ter, né? Mas eu estou falando que tem muita gente aí no mercado que se diz profissional e na verdade não é. Ou então
está faltando muita coisa, muito conhecimento ainda para poder chegar até lá, tá? E nessa nossa área de manutenção eletrônica de placas, mais ainda, você, para poder ser um técnico, um profissional de manutenção de placas, tá? Você precisa ter conhecimentos além daqueles que provavelmente você já tem, né? Provavelmente você já tem certificação em Windows, em Linux, ou então você já tem uma certificação em redes, tá? Ou qualquer outra certificação que são certificações válidas para nós que trabalhamos na área de informática. Mas para executar manutenção de placas, você precisa de outros conhecimentos, tá? Com esses conhecimentos de certificações que você tem, você provavelmente não consegue consertar uma placa de notebook, né? Aí você pode falar, ah, mas vale a pena consertar placa de notebook, né? É lógico, gente, que isso é muito relativo, né? Hoje nós temos aí equipamentos muito baratos, né? Mas também tem os equipamentos caros. Então você tem notebook de R$1.000, mas você tem notebook de R$5.000, tá? Então não é uma desculpa dizer que não vale a pena ou que não se conserta, tá? Uma outra área que está surgindo agora, que inclusive nós também damos treinamentos, né? Mas é um outro treinamento, é a área de manutenção de tablets. Muita gente pergunta, ah, vale a pena fazer manutenção de tablet? Gente, hoje você anda na rua, você vai no aeroporto, nos metrôs, nas rodoviárias, está todo mundo usando tablet. Então, quer dizer, o tablet é digamos assim, é uma geração, digamos assim, pós-notebook. Então não quer dizer que o notebook acabou, né? Tem muita coisa que o tablet não faz, mas à medida que eles estão evoluindo, eles estão ganhando mercado. Então você, como profissional de manutenção, não quer dizer que você tenha que deixar de trabalhar com o notebook. Da mesma forma que provavelmente você não deixou de trabalhar com o desktop, né? Mas você tem que procurar olhar lá na frente. Você vê que o mercado de tablet, de smartphone, é um mercado que você precisa se inteirar, tá? Que você precisa ter um conhecimento mais profundo dos procedimentos de manutenção, e para isso você precisa ter os conhecimentos da eletrônica aplicada à manutenção, tá? Então essa nossa palestra nós vamos começar a discutir sobre isso, sobre esses procedimentos práticos de manutenção de placas de notebook, tá? Mas também serve para, digamos assim, quem for trabalhar com manutenção eletrônica na parte de tablets e smartphones, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos que nós utilizamos, tá? Na manutenção do dia a dia de placas mães de notebook e da manutenção de tablets também, tá? Vamos comentar algumas coisas sobre eles e vamos falar um pouco sobre os componentes eletrônicos e como que nós utilizamos esses instrumentos para fazer a análise de defeito e como que a gente utiliza esses equipamentos para fazer a substituição desses componentes que encontramos defeituosos em placas eletrônicas, tá? Então eu convido a você a participar dessa palestra, mas também a participar desse treinamento que nós vamos começar em maio, tá? Porque é um treinamento novo, onde a gente vai pegar todo aquele conhecimento, tudo aquilo que a gente falou em outros treinamentos sobre sinais, sobre datasheet, sobre componentes eletrônicos, e vamos tentar mostrar na prática como que a gente faz as medidas, como que a gente vê a tensão, em que ponto que a gente mede a tensão, em que ponto que a gente mede a frequência, como que a gente faz a substituição do componente utilizando uma estação de ar quente ou utilizando uma estação infravermelho, né? Então toda essa prática envolvida na manutenção da placa
é o objetivo de nós mostrarmos nesse treinamento, tá? Então nós já tivemos aí excelentes treinamentos, aí cursos no ano passado, né? Nós tivemos o treinamento de manutenção de placas, tivemos manutenção de solda BGA, manutenção de tablet, né? Agora nós já estamos na segunda turma de interpretação de esquemas com o professor Cláudio Silva de Portugal, né? E que já começou também o segundo módulo, né? O segundo nível, né? Porque o curso de interpretação de esquemas, ele possui 2 níveis, né? Primeiro nível, o professor Cláudio fala de vários componentes da placa-mãe, né? E no segundo nível ele complementa, né, com mais 10 aulas, todos os tópicos relativos à interpretação de esquemas que existe no notebook, né? E nesse terceiro módulo, que é esse terceiro módulo de eletrônica prática, né, nós vamos mostrar todos aqueles tópicos que o professor Cláudio falou lá no treinamento de interpretação de esquemas. Nós vamos mostrar na prática como que você mede a frequência lá no gerador de clock, como que você mede lá a tensão na fonte primária, como que você mede a tensão na fonte secundária, como que você insere uma tensão numa linha que estiver em curto, utilizando uma fonte assimétrica, né? Então, toda essa parte prática da pesquisa do defeito e no procedimento de correção, nós vamos mostrar nesse novo treinamento, tá? Então a gente pede a colaboração de vocês, que vocês nos enviem solicitações, né? Nós já temos todo o programa pronto, né? Depois, quem quiser conferir, é só entrar na nossa página, www.escolatecnicaonline.tv.br, e lá você clica em cursos online e você vai ver lá o curso prático de eletrônica aplicada à manutenção de placas. Então lá tem todo o conteúdo do treinamento, mas nós aceitamos sugestões, né? De repente você tem uma sugestão sobre determinado assunto dentro dessa nossa programação, que seria interessante nós mostrarmos para todos os participantes que estiverem fazendo o curso. Então, mande-nos um e-mail. Por quê? Porque nós vamos analisar a sua solicitação, e se ela for viável, né, e for interessante para todos os participantes, nós vamos implementá-la, tá? Então a gente conta aí com a colaboração de vocês. Estamos aí abertos para poder receber essas informações aí de vocês, tá? Para que a gente possa vir a criar um curso que seja realmente útil para você, tá? Então nós agora vamos falar um pouco sobre os instrumentos, tá? E aonde que nós utilizamos esses instrumentos, e depois na palestra, durante a palestra a gente vai estar falando mais sobre esses instrumentos e sobre esses procedimentos para recuperação de placas, tá? Então eu vou falar um pouquinho agora desses instrumentos e depois a gente fala mais alguma coisa. Bom, gente, então, ó, o que acontece? Aqui nós temos alguns instrumentos, tá? Que nós usamos bastante na manutenção do dia a dia, tá? O primeiro de todos, gente, é o multímetro, tá? O multímetro é um aparelho, tá? Ele é bem prático. E nós vamos ter que explorar ele bastante, porque é o primeiro instrumento que o técnico de manutenção precisa saber utilizar, né? A gente está vendo aqui um seletor, tá? Esse seletor ele possui várias escalas, tá? Essa ponta do lado direito dele
tá apontado aí para o V, né? Esse V aí, na verdade, gente, é o V de tensão contínua, tá? Você vê que essas escalas aí em amarelo vai de 1000, né, a 2000 mili, tá? Então todas essas 5 escalas em amarelo aí são escalas de medida de tensão contínua. É uma escala que a gente vai usar bastante na medida de placas de notebook, tá? Provavelmente a gente vai usar mais a escala de 20, que é inclusive para onde ela está apontado. Por quê? Porque no notebook, numa placa de notebook, gente, a gente vai encontrar tensões que vão variar de 0,4 volts a 19 volts ou a 20 volts, que é a tensão de alimentação do notebook, né? Tensão máxima, né? Porque na verdade não é padronizado. Então você vai encontrar no mercado aí notebooks que utilizam a tensão de 20 volts, de 19,5, como é o caso dos Sony, 19 volts, 18,5, até 9,6 volts, né, que é um modelo do Asus EPC, você encontra. Então, quer dizer, a gente tem uma gama aí que vai de 9,6 a 20 volts, que são tensões que nós vamos encontrar na maioria dos notebooks aí no mercado aí, de uma maneira geral, tá? Mais aqui em cima à esquerda dessa escala de tensão contínua, né, que é representado por esse símbolo V, traço, pontinho, pontinho, nós temos a escala de resistência elétrica, né? Essa escala de resistência elétrica, ela é identificada por esse símbolo que parece uma ferradura, tá? Na verdade, são a letra grega, que é o ômega, né? E essa letra grega, ela significa a unidade de resistência elétrica, e na eletrônica nós chamamos de ohms, OHMS. Então essas escalas de ohms, né, que são essas escalas brancas em cima, elas são utilizadas para medir resistência elétrica de materiais. Então em placas eletrônicas nós temos componentes eletrônicos que são chamados resistores, tanto na placa de desktop, ou placa de notebook, ou qualquer outro tipo de placa eletrônica. Normalmente nós vamos encontrar resistores. Qual é a principal função do resistor? A principal função do resistor é causar uma queda de tensão, ou seja, um dispositivo mais à frente tem necessidade de uma tensão menor, e só que a fonte de tensão disponível possui uma tensão maior. Então o engenheiro coloca um resistor ali. Nessas nossas aulas, gente, a gente não vai falar muito de fórmulas ou para calcular qual o valor. Por quê? Porque na verdade o nosso treinamento é um treinamento prático que visa a demonstrar como que você diagnostica o defeito e como que você resolve, tá? Então nós não vamos projetar uma determinada placa. Então por isso que a gente não vai falar muito de digamos de cálculos, né, ou de fórmulas. Caso você goste de eletrônica,